Eu passei uns 40 minutos pensando em uma frase para a introdução desse vídeo, mas eu sinceramente não consegui nada que pudesse traduzir o tamanho do absurdo que eu tenho para mostrar aqui e agora. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram dessa vez supera até mesmo a capacidade de imaginação dos piores psicopatas que se tem conhecimento na história da humanidade. Eu já vou explicar para você todos os detalhes dessa história, mas antes eu preciso comentar sobre alguns outros assuntos que não podem passar batidos nessa quinta-feira. Primeiro, o governo Lula aumentou drasticamente o imposto sobre a importação de painéis solares. As mudanças anunciadas incluem um aumento de 10,8% para 20% de imposto sobre fios de fibra de vidro, aumento de 9% para 25% sobre outras chapas de folha de vidro e aumento de 16,2% para 25% para a categoria outros copos de vidro. As células fotovoltaicas terão tarifa zero até um certo limite de cota e acima desse ponto terão imposto de 25%. Essa é a sustentabilidade defendida pelo governo Lula. Não a do planeta, é claro, essa é apenas nos discursos. A sustentabilidade defendida na prática é a da sua própria política populista. Outro assunto que não poderia passar batido é o Janjapalooza, que é como está sendo chamado o Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que antecederá a cúpula do G20 no Brasil. Foram anunciados os nomes das 30 atrações que se apresentarão no evento, e podemos dividi-los nas categorias muito militantes, como é o caso de Fafá de Belém, Daniela Mercury e Diogo Nogueira, e os demais, que são um pouco menos militantes. Assim como em qualquer evento que esteja relacionado a Lula ou Janja, não poderia faltar uma grande hipocrisia. Os artistas receberão um cachê simbólico de R$30 mil cada, mesmo aqueles que nem recebem isso em eventos da iniciativa privada, para se apresentarem em um evento supostamente contra a fome e a pobreza. Mas não se preocupe, não é o governo que vai financiar tudo isso. Não, são as estatais, como o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Itaipu e Petrobras. Ou seja, o dinheiro no fim das contas sai do nosso bolso, mas sem comprometer o orçamento do governo federal. Bom, agora vamos ao principal assunto do vídeo. Você já deve estar sabendo do caso das explosões que aconteceram na noite de ontem, próximas aos prédios do STF e do Congresso Nacional. Para aqueles que não acompanharam o caso ou não tiveram acesso a todas as informações, eu vou resumir muito rapidamente. Um cidadão identificado como Francisco Vanderlei Luiz detonou o próprio carro próximo ao Congresso Nacional e tirou a própria vida com artefatos explosivos na Praça dos Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, imagens que mostram o momento em que isso aconteceu, mas são imagens fortes e eu não vou mostrá-las aqui. O Francisco, conhecido como Tio França, foi candidato a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, em 2020, mas não foi eleito. Ele foi candidato pelo PL, e isso está sendo enfatizado pela imprensa, mas em uma coligação com o PDT, o que não está sendo mostrado pela imprensa. Francisco havia alugado uma casa há alguns dias em Ceilândia, no Distrito Federal, e nessa casa a polícia encontrou mais artefatos explosivos. Ele tirou a própria vida nesse atentado, mas nenhuma outra pessoa ficou ferida, pelo menos de acordo com as informações existentes até o momento da gravação desse vídeo. No momento do ocorrido, Lula já não estava mais no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional sessões estavam sendo realizadas e foram suspensas diante do fato, e no Supremo Tribunal Federal a sessão já havia sido encerrada. O fato dele ter sido candidato pelo PL está sendo usado, obviamente, para reforçar todas as narrativas já existentes contra a direita brasileira. Só que a imprensa e os demais militantes que estão explorando esse caso para isso estão ignorando o quê? Primeiro, ele foi candidato pelo PL na coligação com o candidato a prefeito pelo PDT, que é de esquerda. E segundo, Bolsonaro só se filiou ao PL em novembro de 2021. E foi só a partir disso que começou esse movimento de representantes da direita indo para o PL, e o partido passou então a ser considerado como o principal partido de direita no Brasil. Até 2020, o PL era ainda o partido que, mesmo com suas mudanças de nome no meio do caminho, ainda tinha origem do mesmo partido de mesmo nome que foi de José de Alencar, o vice de Lula em 2002. Ainda tem mais um ponto que precisa ser levado em conta. Foram identificadas conversas de WhatsApp onde o autor do atentado de ontem antecipava o que estava sendo planejado por ele. Só que tem um print específico que está sendo deixado de fora da maioria das matérias sobre o caso, em que Francisco pede para que Lula e Bolsonaro deixem a vida pública para acabar com a polarização no país. Se esse print for verdadeiro, é mais uma prova de que ele não pertencia ao mesmo grupo chamado pela imprensa de bolsonaristas ou de extrema-direita, ao qual é atribuída a responsabilidade pelo que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. E com isso eu já
faço o link aqui com o que os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram diante do acontecido. Primeiro, já foi parar nas mãos de Alexandre de Moraes uma investigação sobre esse caso, porque ele está sendo associado ao 8 de janeiro, cujo inquérito também está nas mãos de Alexandre de Moraes. Segundo, as pseudojornalistas da Globo News revelaram que os ministros do Supremo ligaram para líderes da Câmara e do Senado avisando: não vamos permitir que ousem debater a anistia depois disso. Pelo amor de Deus, por mais imoral que seja essa afirmação, vamos tentar racionalizar a análise aqui. Primeiro, o PL da anistia tem como único objetivo trazer justiça àqueles que foram alvos de aberrações jurídicas, àqueles que praticaram depredação ao patrimônio público, mas foram condenados por tentativa de golpe de Estado e vários outros crimes fantasiosos criados pelos ministros que os julgaram. E segundo ponto, desde quando o ministro do STF pode apitar o que pode e o que não pode ser discutido no Congresso Nacional? Ministros do STF são integrantes do Poder Judiciário. Como é possível que eles cheguem a esse ponto de autoritarismo e ninguém faça nada? Eles simplesmente se transformaram em donos do Brasil. Eles simplesmente aboliram a divisão dos três poderes, a independência entre poderes prevista na Constituição Federal. E como se não bastasse, Alexandre de Moraes já fez um pronunciamento oficial, orgulhosamente transmitido pela Globo News, é claro, fazendo essa completa distorção do caso para associá-lo às narrativas mentirosas das quais ele é coautor, e além de explorar essa situação para impor essa proibição à discussão sobre anistia, ainda a explorou para resgatar a velha narrativa da regulação das redes sociais, ou seja, a censura. Ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune, e a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem, que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República, foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então, as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. Olha, eu não sei qual era a intenção desse cidadão que cometeu esse atentado suicida, e eu faço questão de deixar claro, caso ainda não tenha ficado, que eu repudio qualquer atitude que exceda os limites da lei e o debate pacífico. Mas o que esse cara conseguiu na prática foi dar mais munição para a consolidação do verdadeiro golpe que está sendo aplicado nesse país. Se a situação já estava ruim para os cidadãos brasileiros honestos, agora ficou ainda pior. Um grande abraço e até a próxima.